Salve, salve, galerinha fera! Beleza? Muito obrigado por estarem mais uma vez aqui no canal Geografia de Elite, comigo, professor Léo. Valeu, é isso aí, muito bom, muito bom, muito bom. Bora pra aula? Mas antes de irmos, aquele pedido de praxe. Se inscreva no canal se não estiver inscrito. Dê aquele likezinho com antecedência, porque você vai gostar. Ok? Compartilhe com os amiguinhos. E aí é sucesso, cara. Valeu? Então bora pra aula. Agora vamos dar continuidade à nossa geomorfologia, falando agora sobre montanhas. Galera, quando falamos de montanhas, nós estamos querendo dizer o quê? Nós estamos falando dos pontos mais elevados, das formas mais elevadas da superfície terrestre. Ok? E essas formações elevadas, né, são resultantes do quê? De uma ação tectônica. Tranquilo? As grandes formações montanhosas, as cordilheiras, os dobramentos são resultantes de um processo tectônico. E aí nós temos dois tipos: os dobramentos antigos, os dobramentos recentes. Ah, mas eu achava que só tinha dobramento recente. Não, não, amiguinho, nós temos dobramentos antigos também. Bacana? Vamos vê-los? Então vamos lá. As formações antigas, as montanhas antigas, né, que fazem parte, né, dos dobramentos antigos, vamos lá, a origem são estruturas arqueoproterozoicas. Então, são estruturas bastante consolidadas, formadas também pelo choque de placas, por uma ação tectônica, que vai, né, dobrar as estruturas rochosas antigas. Perfeito? E por serem arqueoproterozoicas, não vão apresentar grandes altitudes quando comparadas às formações jovens. São formações mais rebaixadas. Ok? Então fique atento a isso. Olha o nosso exemplo aqui, tá? Vamos focar aqui um exemplo de Brasil. Então nós temos a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Ok? São duas serras, são dois conjuntos de montanhas com vários picos. Quando a gente falar pico, a gente vai estar se referindo aqui à formação, à montanha mais alta da região. Ok? O ponto mais alto. Então vamos lá. A Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar faziam parte de um mesmo conjunto cratônico, que sofreu uma ação tectônica vertical. Primeiro momento, uma ação horizontal, o dobramento. Posteriormente, uma ação tectônica vertical, que nós vamos chamar de epirogênese ou isostasia. Então, o que acontece? Essa movimentação vertical soergue, levanta os dois blocos aqui, ó. Há um soerguimento desses dois blocos e acontecerá um rebaixamento desse bloco aqui central. Duas áreas soerguem, uma área rebaixa. Então eu tenho dois pilares. A Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, nós vamos chamar aí de pilar, tá? De pilares. Pilares de Hurst, ok? E a área mais rebaixada nós vamos chamar de fossa de Graben, que vai constituir uma fossa tectônica. Perfeito? Então vamos lá. Então eu tenho aqui um levantamento, outro levantamento, um rebaixamento. A origem da Serra da Mantiqueira e da Serra do Mar está no movimento epirogenético, esse movimento vertical da placa tectônica. Perfeito? Uma ação tectônica vertical. O rebaixamento dessa área, essa fossa de Graben, vai originar uma fossa tectônica, originando aqui uma bacia sedimentar, que é a bacia sedimentar de Taubaté. O ponto mais elevado aqui, vou pegar como exemplo aqui a Serra da Mantiqueira. O ponto mais elevado da Serra da Mantiqueira é a Pedra da Mina, 2.798 metros. Ok? Então é uma montanha. Tá? É uma forma de relevo que faz parte desse conjunto montanhoso que é a Serra da Mantiqueira. Tranquilo? Essa é a ideia. Então nós temos aqui no Brasil, como exemplo, tá? Uma cadeia montanhosa composta pela Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar,
A exemplo aqui do Pico Pedra da Mina, entre São Paulo e Minas Gerais. Beleza? É isso aí. Outros picos nós temos no Brasil. O Pico da Neblina, Pico 31 de Março, ok? Pico de Itatiaia. Então nós temos vários picos aqui, no entanto não ultrapassam 3.000 metros de altitude. Agora, o importante agora é saber as montanhas recentes, amiguinho. Essas montanhas recentes, ao contrário dessas antigas que são arqueoproterozoicas, essas montanhas recentes são cenozoicas. Essas cordilheiras recentes são cenozoicas, formadas a partir da convergência de placas. Uma movimentação de placas convergente, beleza? E aí vão originar um processo chamado orogênese. Essa convergência de placas vai levar à orogênese, ou seja, à formação das cadeias montanhosas. Tranquilo? E essa formação montanhosa vai resultar nos dobramentos modernos. Os dobramentos modernos são uma estrutura geológica que dá suporte às cadeias montanhosas. Bacana? Então, quando falarmos dobramentos modernos, estamos referindo à estrutura geológica. Quando falarmos em cordilheira, Cordilheira dos Andes, nós estamos falando de quê? De um conjunto montanhoso. Um conjunto de várias montanhas, de vários picos, como assim também da Cordilheira do Himalaia. Bacana? Então vamos lá. Como que essa convergência de placas se dá? Através de dois tipos: obducção, subducção. O movimento de obdução ocorre entre placas continentais, do choque de duas placas continentais. Por quê? Porque as placas continentais são menos densas, então elas não vão mergulhar na astenosfera. Ok? Então o que vai acontecer? Elas vão se chocar, e uma placa vai cavalgar sobre a outra, levando à formação dessa cadeia montanhosa, elevando a litosfera, originando nesse caso a Cordilheira do Himalaia, com seu ponto mais elevado, o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude. Tranquilo? Agora, o outro modelo de convergência de placas, o outro tipo é o subducção. Então vamos lá, nesse caso é o choque de uma placa oceânica com uma placa continental. Por exemplo, a placa de Nazca oceânica e a placa sul-americana continental. A placa oceânica, por ser formada por rochas basálticas, é mais densa, então ela vai mergulhar na astenosfera. E a placa sul-americana vai se sobrepor a ela, elevando a litosfera, originando a cadeia dos Andes. Ok? A Cordilheira dos Andes. Ok? Onde o ponto mais elevado dela é o Monte Aconcagua, entre o Chile e a Argentina. Perfeito? Então fique atento a isso. As montanhas recentes se formaram na era Cenozoica a partir da convergência de placas tectônicas do tipo obducção ou subducção, tá? Formando as cadeias montanhosas, que nós vamos chamar aqui de orogênese, e constituindo os dobramentos modernos, que são uma estrutura geológica. Então, nesse caso, amiguinho, não confunda relevo com estrutura geológica. Relevo é o modelado da superfície. Existem grandes variações altimétricas, grandes variações na superfície terrestre. A essas variações, de acordo com o processo de formação, relevo. Estrutura geológica é um embasamento rochoso, tá, dessas formas de relevo. Quando falamos de planalto, de planície, depressão ou montanhas, nós estamos fazendo referência a formas de relevo. Quando nós falamos escudos cristalinos, quando falamos bacias sedimentares ou dobramentos modernos, estamos falando de estruturas geológicas. Tranquilo? Então, quando falamos aqui dobramentos modernos, quer dizer que essas cadeias montanhosas constituem dobramentos modernos, fazem parte dessa estrutura geológica.
formaram essa estrutura geológica. Quando nós falamos em cordilheira, nós estamos falando de um conjunto de montanhas, um conjunto de picos, áreas elevadas, ok? Então, por exemplo, o Everest é a montanha, é o pico mais elevado da cordilheira do Himalaia, da cadeia do Himalaia. Montanhas, a cordilheira é uma cadeia de montanhas. Quando falamos aqui no Monte Aconcagua, com quase 7.000 metros de altitude, nós estamos fazendo referência aqui, que é o ponto, que é a montanha mais alta desse conjunto montanhoso que é a Cordilheira dos Andes. Perfeito? Então é isso que você precisa saber, amiguinho. Que nós temos dobramentos antigos, portanto, montanhas antigas arqueoproterozoicas rebaixadas. E nós temos dobramentos modernos constituindo as cordilheiras recentes, as montanhas jovens de grande altitude. Perfeito? Só para ter uma ideia, uma comparaçãozinha aqui para fecharmos. Pedra da Mina, 2.798 metros de altitude. Um dos pontos mais altos do Brasil. Enquanto que o Everest, 8.848 metros. Então, essas formações recentes são bem mais altas, são bem mais elevadas do que as formações antigas, do que os dobramentos antigos que vão originar essas montanhas antigas. Detalhezinho, que nós falamos para vocês, vamos retomar. Aqui, o processo erosivo supera o processo de soerguimento. Aqui, o processo de soerguimento supera o processo erosivo, ok? Isso é uma característica importante dessas formações montanhosas recentes do período terciário, amiguinho. Beleza? Essa é a ideia que vocês precisam saber, essa é a ideia que gostaríamos de passar para vocês. Que vocês entendessem que existem montanhas antigas e existem montanhas recentes. Ok? Dobramento é a estrutura, montanha é a forma. Um conjunto montanhoso, uma cadeia montanhosa constitui uma cordilheira. Quando falamos montanha, falamos pico, nós estamos fazendo uma referência ao ponto mais elevado dessa cadeia. Ok? Dessa cordilheira. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Por gentileza, novamente aquele pedido para vocês darem um likezinho no nosso vídeo, se inscreverem e compartilharem com os amiguinhos. Bacana? É isso aí. Aqui é o canal Geografia de Elite, com você aqui uma geografia raiz. Geografia de Elite, uma geografia raiz. Valeu, eu vou me afastar para que vocês possam printar a tela e até uma próxima. Valeu, aquele abraço, sucesso, yes, valeu!